Da perspectiva judaica, vemos Jesus como um profeta, não como um Messias, e o pecado principal dele é dizer que é Deus. Esse é seu maior pecado para nós. Se ele fosse o Messias, ele teria unificado todos os judeus. Eu sou judeu e sigo o Antigo Testamento, as antigas leis. Quem escreveu Levítico e para quem foi escrito? Vamos estudar o contexto. Levítico foi escrito por Moisés para o povo de Israel, que vivia em uma teocracia, não uma democracia, nem uma monarquia, mas uma teocracia. Nessa teocracia, Deus estava chamando os judeus para serem diferentes de todas as culturas ao seu redor. Quando você estuda as leis sobre escravidão e as compara com as culturas ao redor, percebe que Deus estava chamando os judeus para se afastarem da escravidão por posse, uma escravidão desumanizante. Mas havia um tipo de servidão contratual? Sim, havia, que é muito semelhante ao Império Romano, certo? No primeiro século, mais de 50% dos cidadãos de Roma eram escravos. Não uma escravidão por posse, como a que tivemos nos Estados Unidos, mas servidão contratual. Médicos eram escravos, advogados eram escravos. Era um contexto diferente. Os versículos anteriores falavam sobre não poder tratar outros israelitas dessa forma, mas mencionavam como era permitido fazer isso com as nações ao redor. Essa é a distinção que aparece no livro. Eu sou judeu, estou acostumado a ler em hebraico, mas procurei em inglês. E é isso que está escrito. Eu não posso fazer isso com outros judeus, mas posso fazer isso com as nações ao meu redor. Se o objetivo é espalhar o amor e ensinar esses valores a todos, Correto. Por que seria justo tratar pessoas de outras nações dessa maneira? Boa pergunta. Quando você lê tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, descobre que o ideal de Deus está em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 3, lemos sobre a queda. Adão e Eva se rebelam contra Deus, e tudo desanda. No Antigo Testamento e em grande parte do Novo Testamento, vemos Deus chamando as pessoas para fora desse caos, passo a passo. Por exemplo, em Mateus 19, Jesus é questionado sobre o divórcio. Os fariseus disseram: Jesus, você acabou de dizer que o divórcio é errado, mas na Torá, lemos que Moisés disse: se quiser divorciar-se de sua esposa, dê a ela um certificado de divórcio. Então você está contradizendo a Torá, Jesus, quando diz que o divórcio é errado, porque Moisés disse: quer se divorciar de sua esposa? Dê a ela um certificado de divórcio. E Jesus responde: Moisés permitiu isso porque os corações de vocês eram duros, mas não era assim desde o princípio. Ele retorna a Gênesis 2, antes de toda a consequência, antes de tudo desandar. A Bíblia mostra Deus chamando as pessoas para fora do pecado e da injustiça, mas frequentemente é um passo a passo. Por exemplo, Paulo no Novo Testamento diz: escravos, obedeçam a seus senhores. Do que você está falando, Paulo? Escravos obedeçam aos seus senhores? Por que você não pede a todos os escravos para se rebelarem contra seus senhores, como Espartaco, e buscarem a liberdade? Porque Paulo está convencido de que é mais importante que as pessoas cheguem à fé do que necessariamente alcançarem suas liberdades econômicas. Então, como isso se relaciona nas virtudes? Porque isso deixa a interpretação do erro, certo? Então, sua forma de livre-arbítrio e justiça pode ser diferente do que era para Moisés, diferente do que era para Jesus e diferente do que será em 100 anos. Como justificamos sua ideia de virtude hoje? Ótima pergunta. Eu acho que a resposta é: você terá que fazer sua lição de casa e perceber, ao estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que isso está sendo dirigido a uma cultura específica, ao povo judeu, em um tempo específico. Porque você está certo. Em Levítico, a lei manda apedrejar a adúltera. E então, o que acontece em João 8? Os homens trazem a adúltera até Jesus e perguntam: podemos matá-la? E Jesus responde: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Jesus estava vivendo em uma teocracia? Não. Israel estava sob a opressão de Roma. Então era um governo totalmente diferente naquele tempo. Há diferença entre a lei moral e a lei civil em Levítico? Sim, senhor, há muita lei civil para a teocracia de Israel, a qual Jesus não se sujeitou e que eu também não sigo, mas é uma história de como Deus trabalhou com o povo judeu. E naquele ponto da história era uma teocracia. Mas a função hoje no judaísmo, pelo menos, vemos essas 300 leis, ou mais,
como a palavra de Deus, a lei de Deus que devemos seguir, estudar e interpretar. Como isso evolui no Novo Testamento? Se é uma evolução disso, por que isso invalidaria qualquer outra religião e sua interpretação do que essas virtudes são? Então, no judaísmo, é completamente diferente do Segundo Testamento, o Novo Testamento, certo? Diferente do que os Mormons têm em seu livro acrescentado. Acho que um grande argumento é que, mesmo que você faça argumentos sobre a existência de Deus, que Deus é real, ainda assim isso é debatível. Por que os valores cristãos? Falamos sobre isso e outras coisas, mas como isso se aplica? Por que os valores e virtudes cristãs são necessariamente predominantes sobre, digamos, o sikhismo, hinduísmo ou judaísmo? Ok, primeiro ponto. Na Torá, faço uma distinção clara entre a lei moral e a lei civil, entre os 10 mandamentos e tudo o que Jesus fez. Ele validou os 10 mandamentos e contradisse a lei civil, mas os 10 mandamentos não. Ele os manteve de forma intransigente e eu também, certo? Então há essa diferença, lei moral versus lei civil. Em segundo lugar, Deus fala com diferentes culturas, mas a verdade de que há um único Deus, a verdade de que Jesus Cristo é esse único Deus em forma humana, a verdade da ética de que o adultério é absolutamente errado, que roubar e cobiçar são absolutamente errados, isso não muda. São absolutos morais. Mas exatamente como isso é aplicado a diferentes situações culturais, sim, isso muda com o tempo. Mas se Jesus é o Salvador absoluto de tudo, isso não deveria se aplicar em todo lugar? Não deveria se aplicar a todas as culturas? Deveria. Ele é o Salvador absoluto, que oferece salvação a todo hindu, budista, judeu, gentio. Mas se Deus me fez com um plano personalizado que funciona melhor para o meu povo, por que isso seria menos válido? Ele transmite isso por meio de sua forma de virtude para o meu tempo, para o meu povo. Por que isso seria menos válido também? Isso não é menos válido, mas o que Jesus está afirmando é ser o cumprimento das profecias que os grandes profetas hebreus como Isaías, Jeremias, Abacuque e Sofonias anunciaram. Então Jesus não contradiz o Antigo Testamento. Ele afirma ser o cumprimento da lei, o cumprimento de todas essas profecias do Antigo Testamento. Ele afirma ser o Messias para os judeus. E, obviamente, no primeiro século, a vasta maioria dos seguidores de Cristo eram judeus. Isso realmente nos leva de volta à questão: Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Por que esses judeus mudaram radicalmente de um tipo estrito de monoteísmo para acreditar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Eles mudaram de se apegar estritamente ao sábado para adorar no domingo em celebração à ressurreição de Cristo. Eles mudaram da estrita lei mosaica para viver pela graça. Por quê? Por que judeus devotos mudariam assim no primeiro século? Eles insistem que é porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Todo profeta no judaísmo tem um pecado-chave, certo? De uma perspectiva judaica, vemos Jesus como um profeta, não como um Messias. E seu grande pecado seria afirmar que ele é Deus. Esse é o maior pecado dele para nós. Não se trata apenas do que consideramos a ascensão e queda de algumas ideias, mas de que muitos dos pré-requisitos para ser o Messias incluem ser descendente da casa de Jacó. Porém, se acreditarmos na concepção divina e imaculada, Jesus não poderia ser descendente de uma certa tribo. Existem certos aspectos que, de nossa perspectiva, justificam por que ele não é o nosso Messias. Se ele fosse o Messias, ele teria reunido todos os judeus para si. Sou judeu e sigo o Antigo Testamento e as leis antigas. Nem todos mudaram. Por que isso seria o caso, se ele realmente tivesse cumprido o papel judaico de Messias? Não vejo isso acontecer. Isso nos leva a uma conclusão. Minha religião é o meu caminho para Deus. Não vejo por que Jesus seria o melhor caminho para pessoas que podem ser hindus, cristãos ou o que for. No judaísmo, temos algo chamado as leis de Noé. 7 regras como não matarás. Coisas simples que poderíamos chamar de leis naturais. Essas leis se aplicam a todos, e você está bem no judaísmo se as seguir. São coisas simples. Por que precisaríamos ser julgados por um padrão cristão? Ok. Você acha que a Torá é estreita em sua visão quando insiste: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, mente e força, e ame o seu próximo como a si mesmo? Isso é uma intolerância estreita ao politeísmo? Você acha que há um único Deus? Ou muitos deuses? Obviamente, a Torá insiste que há um único Deus verdadeiro. Você acha que está mentindo?
Isso é estreito ou preconceituoso ou está falando a verdade? O que você acha? Para mim, isso funciona como verdade, mas objetivamente não sinto que possa validar isso além da crença de outra pessoa. Em minha perspectiva, encontro valor na minha religião por meio de minha experiência e prática nela. É assim que construo um relacionamento com Deus. Mas é a prática, não necessariamente o fato de ser monoteísta, que importa. Por meio dos mandamentos de Deus, tento viver uma vida melhor. E isso funciona para mim através da minha religião. Isso também poderia ser verdade em uma religião politeísta. Como você pode honestamente ler a Torá e dizer que pode ser ateu? Como pode ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e ignorar a maneira como confrontaram o politeísmo da Assíria, Babilônia, os cananeus? Como você pode estar aqui e dizer, eu sigo a Torá e o politeísmo é uma opção? Porque não se baseia na conversão dos outros. Você pode ser politeísta e ainda ser bom aos olhos do povo judeu. A lei dos 7 mandamentos, no Aídas, não diz nada sobre acreditar em um Deus. Minha crença pessoal é que esses argumentos são fortes. Eu acredito no monoteísmo, mas não acho que isso invalide o politeísmo. Eu não acho que isso exclua necessariamente alguém de viver uma vida boa e moral. Ok, vamos ser bem claros. Tenho muitos conhecidos ateus, muitos conhecidos agnósticos. Cada um deles é uma pessoa muito boa e eu celebro isso. Todos os meus conhecidos ateus são pessoas muito boas, mas obviamente nós nos contradizemos quando se trata da existência de Deus. Meus conhecidos ateus estão convencidos de que não há Deus. Eu estou convencido de que Deus é real e que Jesus Cristo é Deus em forma humana. E eu acho altamente desrespeitoso olhar na cara do meu conhecido ateu e dizer, nós acreditamos na mesma coisa sobre Deus. Não, nós não acreditamos. Ele está convencido de que não há um Deus, eu estou convencido de que há um Deus. Agora, infelizmente, ambos não podem ser verdadeiros. Não pode haver não há Deus, e sim há Deus ao mesmo tempo. A lei da não contradição é verdadeira, quer você goste ou não. Não é algo que eu inventei. Não pode ser verdade que ambos sejam verdadeiros ao mesmo tempo da mesma maneira, pois é impossível. Então, ou meu conhecido ateu está correto e não há Deus, ou eu estou correto e há um Deus. O que é verdade? Se não há Deus, a moralidade é relativa. Você a cria na sua cabeça, os chineses a criam na cabeça deles, o sul-africano branco a cria na cabeça dele, tudo é relativo. Ninguém está certo, ninguém está errado, porque você não pode provar empiricamente. Portanto, se minha preferência for ir até ela e agredi-la, essa é minha preferência. Minha preferência não está errada, minha preferência não está certa, minha preferência simplesmente é... Você tem suas preferências, que podem concordar com as minhas às vezes e podem discordar às vezes. Mas você não está certo, eu não estou errado, eu não estou certo, você não está errado. Agora, o teísmo, a crença em Deus diz, isso não faz sentido. O teísmo, a crença em Jesus Cristo diz, ela é uma pessoa humana preciosa, criada à imagem de Deus, o que significa que ela tem dignidade, valor e significado. Além disso, Jesus Cristo e o teísmo ensinam que Deus me criou para um propósito, e esse propósito não era para eu ir até ela e agredi-la. O propósito para o qual Deus me deu uma mão e uma mente foi para amá-la e respeitá-la. Tolerância não é eu dizer, você é ateu e eu sou teísta. Nós acreditamos na mesma coisa. Não, isso não é tolerância. Isso é estar com a cabeça vazia, sem raciocínio. Não é respeitar uma pessoa o suficiente para ouvir e entender o que ela acredita. Tolerância é você e eu discordarmos, mas ainda assim eu te respeito. Por que eu te respeitaria? Porque estou convencido de que você não é apenas uma pilha maravilhosa, de lodo primordial que evoluiu para a nossa ordem. Você é um ser humano criado à imagem de Deus, e Deus me criou para te respeitar e não para desrespeitar. E assim, tolerância é Jesus sangrando e morrendo na cruz, orando por aqueles que o pregaram na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa é a essência da tolerância. Amar o seu inimigo, que é exatamente o que Jesus ensinou e modelou. Neste debate explosivo, Cliff Knechtel enfrenta um judeu que questiona: Jesus é realmente o Messias? Cliff Knechtel, apologista cristão do Give Me an Answer, defende com paixão e lógica que Jesus cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O judeu apresenta argumentos baseados na tradição judaica, mas Cliff Knechtel responde com evidências bíblicas como Isaías 53,
e fatos históricos, desafiando as objeções. Cliff Knechtle explora o significado do Messias para cristãos e judeus, promovendo um diálogo respeitoso e profundo. Este confronto de ideias é um convite à reflexão sobre fé, profecias e verdade. Cliff Knechtle inspira o público a investigar as Escrituras e buscar respostas em 2025. Assista e veja Cliff Knechtle em ação neste debate inédito em português. O que você vai aprender com Cliff Knechtle? Como Cliff Knechtle prova que Jesus é o Messias com a Bíblia. Respostas às objeções judaicas sobre o Messias, por Cliff Knechtle. A importância das profecias para a fé em 2025, com Cliff Knechtle. Ação. Deixe um like se Cliff Knechtle te fez refletir, compartilhe com quem busca a verdade e inscreva-se para mais debates incríveis. Comente. Qual argumento de Cliff Knechtle mais te impactou?